O governo Bolsonaro é fraco. O presidente tem falas autoritárias, mas o que está acontecendo no Brasil hoje é muito democrático. É provável que você considere Bolsonaro mais autoritário que Lula e Dilma. Certamente é no que diz respeito ao comportamento público do presidente. Porém, quando o assunto é medida provisória, nunca o Brasil foi tão democrático. Você está surpreso ao ouvir isso, eu vou mostrar por quê. Desde que tomou posse, o governo Bolsonaro já viu encerrar a tramitação de 20 medidas provisórias. 11 delas caducaram, perderam a validade, e somente 9 foram votadas. Ou seja, Bolsonaro foi derrotado em mais da metade das medidas provisórias que tramitaram em 2019. No primeiro ano do primeiro mandato de Lula, 57 medidas provisórias foram aprovadas e somente uma não foi, viu? 57 contra uma. Registre. Apenas uma MP em 58 tramitadas no primeiro ano aconteceu isso. No primeiro ano de Dilma, 29 medidas foram aprovadas e 7 foram recusadas. Se essa comparação fosse, eu não estou dizendo que é, se essa comparação fosse um parâmetro de democracia como sendo a força do Congresso contra o Poder Executivo nas medidas provisórias, poderíamos dizer que houve mais democracia no primeiro ano do governo Bolsonaro que nos primeiros anos dos primeiros mandatos de Lula e Dilma. Mesmo quando comparamos os primeiros anos dos segundos mandatos de Lula e Dilma, mesmo neste caso, agora em 2019, o Congresso foi mais forte do que naqueles períodos. No caso de Lula, em seu 5º ano de governo, ou seja, o primeiro ano do segundo mandato, 10 medidas provisórias foram rejeitadas e 60 aprovadas. No 5º ano do governo Dilma, ou seja, no primeiro ano de seu segundo mandato, foram 9 derrotas e 34 aprovações. O que esses dados levantados e publicados pelo site Congresso em Foco mostram é que o governo Bolsonaro faz menos proposições legislativas. Ou seja, o governo Bolsonaro tem menos iniciativas para mudar as leis do que os governos antecessores. Além disso, mostra que as poucas iniciativas de Bolsonaro foram rejeitadas em sua maioria. Lamento muito que as pessoas estejam fazendo tempestade em copo d'água ao ficarem muitas vezes histéricas em torno das declarações antidemocráticas de Bolsonaro e de seus filhos. Esse comportamento é causado mais pela espuma das falas do presidente do que por medidas efetivas. Esse caso que acabo de apresentar, o caso das MPs, das medidas provisórias aprovadas e rejeitadas em primeiros anos de mandato, é revelador. Se eles forem corretamente interpretados, você terá de admitir que no governo Bolsonaro o Poder Executivo tem sido muito menos capaz de aprovar aquilo que é de seu interesse do que aconteceu nos governos de Lula e de Dilma. Isso é revelador de como as pessoas se deixam impressionar mais pela espuma das falas do que pelo mundo real, do que pelas medidas concretas e efetivamente aprovadas.